Bom, gente, a aula de hoje eu vou falar um pouco dos métodos de Monte Carlo, né? E a gente vai fazer os exercícios aqui no laboratório utilizando o R. A gente vai fazer os exemplos utilizando o R e aí a gente vai os exemplos aqui da aula mesmo, né? Tanto de integrais de Monte Carlo quanto do Importance Sampling. Bom, então aqui eu tenho o que era o método de Monte Carlo mesmo. Vamos lembrar um pouco. Então são aproximações integrais. Eu vou direto aqui ao ponto. Então vamos supor que eu quero resolver esse tipo de integral aqui, né? Integral de g de x, h de x dx. Então o que a gente fazia aqui? Então o que a gente fazia, eu tenho essa integral aqui de g de x, ó, g de x dx, e o que a gente faz é transformar essa função aqui. Então essa função aqui, eu quero resolver essa integral aqui. Então meu objetivo é resolver essa integral. O que a gente tem que fazer é chamar g de x de h de x, f de x. Eu tenho que desmembrar a g de x em duas, em h vezes a f, de tal forma onde essa f seja uma distribuição de probabilidade, ou uma densidade, né? Seria uma densidade, uma função densidade, alguma distribuição conhecida, de tal forma, por que eu faço isso? Porque quando eu faço a integral de a até b, h de x, f de x dx, lembrando aqui outra coisa importante, né? É que o espaço amostral da f tem que ser um intervalo que está integral, tem que ser um intervalo AB. Então, por que eu faço isso? Porque dessa maneira, essa conta aqui seria a esperança de h de x com relação à distribuição f. Então eu tenho tenho a distribuição f, valor esperado de h de x, eu posso aproximar ela como sendo 1 sobre n somatória de h de xi. E o que é essa h de xi? Como é que eu encontro essa h de xi? Então eu encontro h de xi simplesmente passando a f pelo outro lado, pro outro lado. Então h de x vai ser a g de x sobre a f de x, onde a g de x é a função que eu quero encontrar a integral e a f é a distribuição de probabilidade que eu usei para desmembrar, né? Então, o enunciado vai me dar g de x, e aí para desmembrar, primeiro eu tenho que fornecer para ele qual é a distribuição f que eu vou utilizar para gerar pontos. Então eu digo, eu vou gerar pontos dessa f. Então, o g de x vai ser um h vezes a f. Então, a g de x está no enunciado, a função f é a distribuição que eu dou para gerar os pontos, e a função h, como g é igual a h vezes a f, para encontrar h basta passar f para o outro lado. E eu vou encontrar a esperança de h de x. Então a gente fez aqui alguns exemplos, tá vendo isso aqui? Então esse aqui seria o procedimento geral do método de Monte Carlo. Então essa integral aqui, então vamos resolver primeiro essa integral. Então vou fazer aqui e elevado a menos x, né? Então eu quero a integral de 1 até 3, e elevado a menos x, dx. Então uma distribuição que a gente pegou inicialmente foi uniforme 1, 2. Então a gente fez dois exemplos, eu vou voltar aqui na aula. Então olha só, aqui na aula, deixa eu ver, tá aqui, ó. Então, no caso, essa integral aqui é uma integral fácil de ser gerada, né? Então, é uma integral, o valor verdadeiro da integral eu sei qual que é. Então, eu vou abrir aqui pra gente o R. Deixa eu ver. Bom, então aqui eu abri o script no R. Eu vou escrever aqui o assunto da nossa aula, vai ser integrais de Monte Carlo. Então, exemplo 1 é o que? Vai ser a integral de 1 até 3 exponencial de menos x. Então essa vai ser a integral. Bom, então o valor verdadeiro, a integral verdadeira, eu vou colocar aqui só a título de comparação, vai ser exponencial de menos 1
menos exponencial de menos 3. Então, essa integral aqui, vou chamar aqui integral verdadeira. Então, o valor verdadeiro é 0,31. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que pelo método de Monte Carlo, a gente consegue gerar valores próximos. Então, no caso aqui, eu tinha colocado a... Primeiro foi o uniforme 1,3, né? Então, lá na aula de Monte Carlo, a gente tinha usado primeiro a uniforme 1,3. Então, f de x vai ser 1 sobre 2, né? F de x, não vou entrar muito assim no método, mas o nosso algoritmo é esse aqui. Então, o passo 1 é gerar x1, xn e d da uniforme 1,3. Então, eu vou seguir aqui os passos. Deixa eu ver se eu consigo botar esse negocinho para o outro lado. Vou deixar ele bem no meio aqui, acho que ele não atrapalha aqui. Bom, então eu vou ter aqui, então eu vou gerar aproximações da integral pelo método de Monte Carlo, gerando f uniforme 1,3, gerando pontos da uniforme 1,3. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir quantos pontos eu vou gerar. Vou colocar 1000 pontos a princípio. Depois a gente gera com mais pontos para ver a diferença entre eles, né? Então aqui eu vou gerar n pontos, então eu vou chamar aqui x vai ser igual a r unif. Eu vou gerar n pontos da uniforme 1,3. Então eu vou gerar n pontos da uniforme 1,3 e aí a integral estimada vai ser... Então vamos voltar aqui para o algoritmo. Ó. A integral estimada vai ser 1 sobre n somatório do h de xi. O nosso h de xi nesse exemplo é 2e elevado a menos xi. Então eu vou ter 2 vezes e elevado a xi. Então a nossa integral estimada vai ser, vou colocar aqui 1 sobre n, vezes a soma de exponencial de 2 vezes, né? 2 vezes exponencial de menos x. Então ele vai pegar o vetor x ali da linha anterior, né? Ele vai pegar esse vetor x da linha anterior e vai fazer a somatória de 2 elevado a menos todo mundo. Então eu vou ter a integral estimada. Então eu vou mandar ele printar na tela o i. Então vamos ver aqui o i. Eu vou mandar também ele printar na tela a diferença do i verdadeiro com o i que eu estimei. Então o i verdadeiro a gente já calculou aqui, né? 0,31, ele está aqui. Então vamos aplicar aqui o método de Monte Carlo para esse exemplo. Então vou fazer aqui o x, vai gerar n pontos. Deu um erro aqui no programa, deixa eu ver qual foi o erro, n vezes exponencial de menos x. Eu acho que eu coloquei parênteses demais aqui. Então, 2, tem um parênteses sobrando aqui, pronto. Então vamos lá, agora ele fez, e agora o valor, ó, 0,3199. Então, tá vendo? O valor verdadeiro é 0,318, aqui 0,3199. Então, no caso, a diferença, né, dos erros aqui ficou pequena, 0,001. Então, a diferença que existiu entre a integral verdadeira e a estimada, eu vou colocar em módulo, para a gente ver a diferença em módulo. Então, uma diferença pequena. Se eu gerasse mais 1000 pontos dessa uniforme e fizesse a integral de Monte Carlo de novo, o i vai mudar um pouquinho, ó. Então ele muda um pouco. Então tem hora que quando eu gero, cada vez que eu gero pontos do uniforme são pontos diferentes. Então isso aí vai afetar na minha estimativa da integral. Então perceba que tem hora aqui, ó, eu estou repetindo aqui várias vezes a mesma coisa. Então toda vez que gera, né, ele vai dar valores diferentes. Então, mas eu espero que seja próxima da integral verdadeira. Então eu gerei 3 vezes, ó. Em uma diferença deu essa, na outra vez a diferença deu essa, 0,01, em outra deu 0,005. Então tem hora que dá uma diferença um pouco maior ou maior, menor ou maior. Bom, quando eu aumento o tamanho da minha amostra, vou colocar em vez de 1000, vou colocar 100 mil, por exemplo. Então se eu coloco 100 mil, eu espero que a minha aproximação de Monte Carlo seja mais próxima da realidade do que com amostra pequena, né? Então, quando eu vou aumentando o meu tamanho de amostra, o que acontece?
a minha somatória eu vou ter muito mais termos, né? Então, em média, né, eu vou gerar pontos do uniforme um pouco para cima, um pouco para baixo. Em média, ele vai ficar cada vez mais próximo, mais preciso é o meu resultado, né? Como tudo é na inferência, estatística, né? O tamanho de amostra maior me dá um resultado mais preciso. E aqui é a mesma coisa. Então, eu vou gerar 100.000, vocês vão ver que a integral que eu vou estimar aqui, com 100.000, tirando a média de 100.000 dessas funções h, ela vai dar uma diferença, ó, a distância da verdadeira com o estimado é bem pequenininha, tá vendo? 0,00027. E conforme eu coloco aqui o meu tamanho da amostra, vou colocar 1.000.000 aqui, ó. Então vocês vão ver que a diferença vai ficando cada vez menor, ele vai se aproximando cada vez mais da integral verdadeira. Então a diferença vai ficando cada vez menor. Então esse é o exemplo da exponencial. Eu vou fazer agora os exemplos com outras distribuições. Então eu vou voltar aqui o curso natural aqui da aula. Deixa eu voltar aqui. Eu vou acompanhar aqui pelo algoritmo, né? Então o método de Monte Carlo, deixa eu ver se tem algum exemplo. Acho que a gente fez esse aqui agora, né? Integral de elevado a menos 5x cosseno de x dx. E aí a gente usou o exemplo, a gente colocou aqui, a gente escreveu, né, à mão. A gente tinha feito também pela exponencial truncada, mas eu vou pular porque a conta, né, acabou ficando igual à integral verdadeira aqui, ó. Percebam que a conta ficou igual à integral verdadeira. Eu vou fazer esse exemplo aqui. Então eu tinha colocado e elevado a menos 5x, cosseno de x, vamos relembrar um pouquinho. Então a nossa g de x é essa função toda, né? Então é h de x, f de x. Bom, então eu vou escolher a f de x, ela tem que ser uma distribuição que varia de 0 a infinito. Eu tinha escolhido a princípio uma exponencial 1. E aí quando eu escolhi a exponencial 1, a função h ficou essa aqui, né? Elevado a menos 4x cosseno de x. Mas aí, se vocês voltarem lá para a aula do método de Monte Carlo, eu coloquei a exponencial 5, por quê? Porque a f de x da exponencial 5 fica 5e elevado a menos 5x. E aí, a função h de x ela fica mais simples. Então, quando eu faço a h de x, que é a g sobre a f, então tá vendo h de x é a g vezes a f, desculpa, g de x é h vezes a f, né? Então g de x é h vezes a f. E aí quando eu vou encontrar o h de x, que é passar f para o outro lado, quando eu faço com a exponencial 5, esse e elevado a menos 5x da f cancela com e elevado a menos 5x da g. E a função fica mais simples. Então a gente encontrou que a função h era cosseno de x sobre 5, o módulo de cosseno de x sobre 5, né? Ficou mais simples. Quando eu fiz com a exponencial 1, ficou desse jeito aqui. Então, o nosso algoritmo, deixa eu ver se eu escrevi aqui na outra folha. Eu escrevi aqui na outra folha. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, o nosso algoritmo... Não coloquei aqui não, nem escrevi a forma do algoritmo, né? Então, o que acontece aqui? A gente vai gerar pontos não da exponencial 1, a gente vai gerar pontos da exponencial 5. Então, voltando aqui para o R, então, exemplo 2, gerar calcular a integral 0 a infinito, de e de menos 5x, aí o módulo, né, do cosseno de x, né? Bom, então nesse caso aqui a função integral verdadeira eu não sei calcular. Então nesse caso aqui a integral verdadeira eu não sei. Eu posso até utilizar algum outro método de aproximação. O R tem alguns métodos aí que eles fazem a aproximação. Então no caso do R, deixa eu colocar aqui, g é igual a function, eu vou utilizar a função integrate do R, x, aí eu vou colocar aqui resultado é igual a exponencial de menos 5 vezes x vezes ABS do cosseno de x. Então aqui, colocar a chave, então eu estou criando a função para o R calcular integrate. Calcular a integral pelo R. Aí vou fechar aqui, resultado.
acho que é return res. Então aqui não é o método de Monte Carlo, eu vou calcular aqui primeiro a integral dessa função utilizando o comando que já tem no R para aproximar essa integral. Então vou colocar aqui integrate g de 0 inf, acho que é assim, acho que aí ele calcula a integral dessa função para a gente, deixa eu ver se é isso mesmo. Vou chamar aqui de I do R, a integral aproximada pelo R. Deixa eu ver aqui, agora a função inf aqui, eu não lembro como é que coloca inf, acho que é só inf aqui. Pronto, a função inf, acho que agora ele faz a aproximação de 0 a infinito. Então ele calculou para a gente, ó. Então pelo método de integração do R, vai dar esse valor aqui. Então a integral aproximada pelo R é 0,923376. Agora a gente vai calcular a integral pelo nosso método de Monte Carlo. Não é nosso, né, mas é o do assunto aqui da disciplina. Né? Integral pelo método de Monte Carlo. Então eu vou colocar aqui, vamos ver aqui como é que ficou o algoritmo. Então a função que a gente vai utilizar, então a primeira coisa eu tenho que definir o número de pontos que eu quero utilizar. Então no caso eu vou gerar 100 mil pontos da distribuição. Vou colocar um número bem grande logo. Então vou colocar aqui 100 mil pontos da distribuição. E agora a gente vai gerar os pontos dessa distribuição. Então qual seria essa distribuição? Bom, a distribuição é exponencial 5, né? Então vou colocar aqui Rexp, exponencial 5, na verdade, né? Exponencial 1, 5, exponencial 5, Rexp, n, 5. Ele vai gerar n pontos exponencial 5. E aí a integral vai ser a média, então vai ser 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n, vezes a soma de qual função? Então vai ser a soma, vamos voltar lá no exemplo, ó, vai ser a soma 1 sobre n soma de cosseno, do módulo do cosseno de x. Então aqui não tem exponencial menos 4 porque a gente tinha feito com exponencial 1, né? Quando a gente faz com exponencial 5, cancela. Então na verdade vai ficar o cosseno de x sobre 5, né? Então vai ficar o módulo, na verdade o módulo, né? O módulo do cosseno de x, então dividido por 5. Então aí eu vou ter a integral e aí a gente vai comparar, né? Então eu vou até colocar aqui, vou pedir para ele soltar o valor da integral menos a integral estimada pelo R, só para a gente ter uma ideia da diferença. Então vamos lá. Então olha só. Então tá vendo a integral que a gente estimou aqui pelo Monte Carlo 0,1923636, bem parecida, né, com o que o R estimou, ó. Cadê? Aqui é o 0,923376, bem parecido. Então a diferença foi bem pequena, né? Então no caso aqui a diferença das duas é bem pequena. Então na hora de comparar aqui o erro, ele não fez aqui, deixa eu ver. Ele deu um erro, né? Porque ele está entendendo que o integrate, ele não solta o valor do número mesmo, né? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Eu acho que tem que ser IR, deixa eu ver, IR menos 1. Ele não faz IR. Deixa eu ver. Tem que colocar IR cifrar um valor. IR cifrar um valor. Então, o comando integration no R, eu tenho que colocar assim, para fazer o integration no R, eu tenho que colocar a resposta é o IR cifrão value. Ou vou colocar direto aqui, gente, porque aí não aparece aquele erro lá. Cifrão value. Que aí a gente pode comparar. Então, um integrate, vai colocar o integrate da função de 0 a infinito, cifrão valor. Aí ele vai fornecer para a gente e a gente vai poder comparar aqui embaixo. Pronto, então aparece aqui o erro, um erro bem pequeno.
Então perceba que quando eu aumento o tamanho da minha amostra, em vez de 100 mil, eu colocar 10 milhões, bem grande mesmo. Então vai acontecer aqui que a diferença é bem pequena. Praticamente, então diminuiu mais ainda. Então quanto maior for, né, o, quanto maior for o tamanho da amostra, menor vai ser o erro. Bom, a gente tinha feito também alguns outros exemplos. Então tinha o erro de Monte Carlo. Então o que é o erro de Monte Carlo? O erro de Monte Carlo nada mais é do que o desvio padrão dos Hs. Então o erro de Monte Carlo nada mais faz do que fazer, eu chamo os Hs de cada um de Y, por exemplo, e faço o desvio padrão desses erros, né? Então eu pego, então o erro de Monte Carlo, o que significa o erro de Monte Carlo? Vou colocar aqui erro de Monte Carlo, erro de Monte Carlo. Então eu vou chamar aqui os Hs. Então o que é o H nesse exemplo aqui? O ABS do cosseno de x sobre 5. Sobre 5. Então esse vai ser os Hs. E aí essa integral aqui, ele é a média dos Hs. Então a integral de Monte Carlo nada mais é do que a média dos Hs. Então como é que a gente faz calcula o erro de Monte Carlo? Deixa eu aumentar aqui o espaço. Então o erro vai ser o quê? O erro vai ser igual a 1 sobre n. 1 sobre n vezes a raiz da soma dos Hs menos a média do H ao quadrado. Tá? A mesma definição da variância. Então vai ser a parte de dentro, na verdade. Né? Então vai ser o SQRT da soma do que? Do H menos a média dos Hs ao quadrado. Então esse aqui vai ser o erro de Monte Carlo. Bom, então a gente vai calcular aqui o erro de Monte Carlo. Então vou mandar ele rodar. Estou rodando. Faltou agora, nesse caso aqui agora faltou, né? 1, 2, 3. Esqueci de colocar um parênteses no final. Então erro. Então aqui é o erro de Monte Carlo. Então a gente calcula o erro de Monte Carlo para essa situação, um erro bem pequeno, né? 0,0001. Então, uma maneira também da gente ver, né, se está funcionando bem, é calcular o erro de Monte Carlo. Verificar se a distribuição tem um erro pequeno em função da média dos Hs. Então, calculamos aqui o erro de Monte Carlo. E aí, outra coisa também é que dá para a gente estimar o intervalo de confiança. Então, eu posso estimar o intervalo de confiança dessa maneira aqui, né? Então eu quero com 95% de confiança onde que vai estar essa integral. Então para quem viu inferência 1, a gente consegue fazer um intervalo de confiança utilizando isso aqui. Então vai ser o H barra, né? Mais ou menos E de alfa. Então esse aqui é o quantil da normal. E esse aqui é o erro de Monte Carlo. O sigma chapéu H é o erro de Monte Carlo. Então a gente pode encontrar o limite inferior e superior do intervalo de confiança também. Então vamos ver como é que a gente faz isso no R. Então encontrar um intervalo de confiança 1 menos alfa para a integral. Então o intervalo de confiança menos alfa pela integral vai ser o quê? Eu vou ter o limite inferior e vou ter o limite superior. Antes disso eu tenho que dizer, né, qual é esse alfa que eu quero. Então esse alfa seria, por exemplo, eu vou chamar o seguinte, eu vou chamar gama igual a... Não, eu vou chamar de alfa mesmo.
alfa. Alfa é igual a 0,05. Então, se eu tenho alfa 0,05, eu quero uma confiança de 95. Então, no caso aqui, o limite inferior vai ser o quê? Vai ser a média dos H's. Então, a média dos H's menos o erro de Monte Carlo, que é o sigma chapéu H lá da fórmula, né? Então o erro vai ser esse aqui, e aí vai ser o quantil do alfa, o z de alfa, que é o da normal. Então no caso da normal, especificamente, eu vou ter que erro vezes o z, então vai ser o quantile da normal, né? Então vai ser quantile, ou qnorm, desculpa. Vai ser o qnorm de 1 menos alfa sobre 2. É o quantile 97,5, né? 1 menos alfa sobre 2. Então esse é o limite inferior. E o limite superior é a mesma coisa, mas só que mais. No lugar do menos fica mais. Então eu vou repetir a mesma coisa. Vou repetir a mesma coisa. Mas só que agora vai ser mais. Então vai ser a média do H mais. Então limite inferior e limite superior. Eu vou fazer com uma amostra pequena primeiro. Eu vou repetir esse exemplo aqui com uma amostra de tamanho 100. Para vocês verem que quanto menor o tamanho da amostra, os intervalos são maiores. Então vou fazer aqui, ó. Então a integral com amostra de tamanho 100. A diferença da integral pelo método de Monte Carlo com a integral do R um pouquinho maior. O erro de Monte Carlo ali é maior, tá vendo? 0,039. E aí eu vou ter o limite inferior e superior. Então, o limite inferior, então com 95% de chance, o valor verdadeiro da integral vai estar dentro desse intervalo. Então, tem uma estimativa intervalar de onde que vai estar o valor verdadeiro da integral. Se eu repetir isso para uma amostra maior, se eu coloco aqui no lugar de 100, eu coloco uma amostra de 100 mil, vocês vão ver que eu tenho um resultado bem mais preciso. Então, o meu erro de Monte Carlo é muito menor. Então, eu vou fazer aqui, né, o erro. E o valor já é bem menor, tá vendo? Ó, com 95% de confiança, o valor verdadeiro da integral vai estar entre 189 e 194. Então já é um intervalo bem mais próximo, né, de onde eu espero que esteja a verdadeira integral. Então seria uma maneira, né, da gente dar com uma confiança bem grande onde que vai estar o valor verdadeiro da integral. Então, basicamente, esse é o método de Monte Carlo. Assim, o que muda de um exemplo para o outro são duas coisas. Então, o que muda basicamente vai ser a distribuição que eu vou usar. Então, vai ser a distribuição que eu vou usar e vai ser a função h. Então, a função h varia de acordo com aquela divisão, né? O h é a g dividido pela f. Então, para cada exemplo, a gente vai ter uma função verdadeira, uma função diferente, né? Então, na verdade, a integral de Monte Carlo nada mais é do que a média dos h's. Então, é simplesmente isso, né? Simplesmente tirar a média dos h's. Então, com esses h's aqui, eu consigo encontrar uma estimativa da integral, que é a média deles, consigo o erro de Monte Carlo e consigo o intervalo de confiança. Então, encontrando a função h, para qualquer outro exemplo, então eu vou fazer aqui os próximos dois exemplos, que é o do Importance Sampling, esse pedaço aqui não muda, vai ser exatamente igual. Então o que muda vai ser a função h, que vai ser diferente a distribuição que eu vou utilizar, é só a parte do começo da distribuição. A gente vai ver aqui que vai mudar pouca coisa, então eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo do Importance Sampling. Vou colocar aqui exemplo. Importance Sampling. Então a gente vai agora para outra aula. Então aqui na aula anterior aqui, eu deixei alguns exercícios, né, no final. Vocês tentem fazer. Então o desafio, como eu falei, né, encontrar a função h e qual a distribuição que eu vou utilizar. Eu vou fazer o exercício agora do Importance Sampling, que era o quê?
O exercício do importance sampling, agora, deixa eu voltar aqui. Eu tinha uma integral, Então, basicamente, a ideia do importance sampling é escolher a função mais simples possível. Então, como eu falei, fazendo uma lembrança aqui da aula anterior, então eu falei o quê? Que H é a G sobre a F. Então, qual F eu vou escolher? Então, o objetivo é escolher a F que torna a função H o mais simples possível. Então, o ideal seria escolher a F que tem a cara mais parecida possível com a da G. Então, é isso que a gente fez no exemplo, né? A gente pegou uma F que tem pelo menos algum pedaço da F que seja igual a da G. Porque aí eu vou poder cancelar uma parte da F com uma parte da G e a H vai ficar mais simples. Então, a ideia do importance sampling é essa, é encontrar uma F que seja mais parecida, né? Encontrar uma distribuição que tem uma cara mais parecida com a G. E aí a gente tinha colocado um exemplo, que era essa integral aqui. Então, essa integral aqui, eu vou resolver essa integral de menos infinito a mais infinito, x1 mais x ao quadrado, elevado a menos x menos 20 ao quadrado sobre 100. E aí, então essa aqui é a nossa função g. Então essa aqui é a nossa função g. E aí eu propus aqui para vocês duas distribuições f diferentes, né? A gente vai encontrar ou pela normal ou pela Cauchy. Então a gente pode perceber, então g, né, vai ser igual a h de x vezes a f de x. Então essa f aqui a gente fez primeiro com a normal. Então aí qual normal eu vou utilizar? Então vocês percebem que eu vou utilizar uma normal. A gente fez lá o pedaço, então a gente sabe que numa normal μ sigma 2 eu tenho esse pedaço aqui, x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma 2. Então, esse pedaço da normal, se vocês perceberem aqui, se eu coloco μ igual a 20 e o sigma 2 igual a 50, então uma normal com média 20 e variância 50, percebam que esse pedaço fica exatamente igual a esse, da função g. E aí, quando eu fazer a g sobre a f, para encontrar o h, esse pedaço todo vai cortar. Então, é isso que a gente tinha encontrado lá no exemplo da aula anterior. Está aqui, ó. Então, no caso, a gente vai colocar qual normal. Eu vou escolher a normal que eu consigo cancelar mais coisas. Então, no caso, eu vou escolher a normal com média 20 e variância 50. Então, desse jeito, a função hf sobre a g, ela ficou desse jeito aqui. Então, se eu gerar pontos dessa normal, a função h ela vai ficar desse jeito. Então, vou gerar pontos dessa normal e vou encontrar a média dessa função h. Então, vamos fazer o exemplo aqui da normal. Então, vou voltar aqui para o R. Então, calcular o exemplo pela normal. Então, fazer o exemplo gerando da normal. Então, para fazer o exemplo gerando da normal, então como é que vai ficar o algoritmo? Primeira coisa, eu vou colocar o tamanho da amostra que eu vou gerar, 100.000. Vou colocar 100.000 aqui como exemplo, depois a gente pode aumentar se quiser, né? Então agora eu vou gerar a distribuição, x vai ser R norme, N. Então no caso normal que a gente vai utilizar aqui é a normal com média 20 e variância 50. Só um cuidado aqui no R, porque o argumento aqui é o desvio padrão, que é a raiz da variância. Então aqui o desvio padrão é o que? É a raiz SQRT de 50. Então no R, né, o argumento que a gente coloca no comando rnorm é desvio padrão. Então se eu quero gerar uma normal com variância 50, eu tenho que dizer para o R que no rnorm que o argumento é a raiz da variância. Então ele vai gerar. E agora eu vou calcular a função h. Então eu vou fazer agora direto pelo caminho da função h, que aí vai ficar mais fácil a gente calcular tanto o erro de Monte Carlo quanto o intervalo de confiança. Então a função h, nesse exemplo aqui, vou voltar aqui para o caderno, a função h é essa aqui. 10 vezes π elevado a meio vezes x sobre 1 mais x ao quadrado. Então vai ficar 10
10 vezes π, ou π elevado a meio, esse aqui é RT de π, né? Esse aqui é RT de π, vezes x sobre 1 mais x ao quadrado. Isso, né? Então, só vamos conferir. Isso, então essa é a função h. Então, o valor aproximado para a integral é a média dos h's. Média dos h's. Então, vamos ver como é que fica aqui. Tá? Ele fez, calculou, né? Vou pedir para ele imprimir essa integral. Tá aqui a integral. Então, o valor da integral é 1,036949. Então, esse é o valor da integral. Então, esse é o valor da integral lá do enunciado, né? Essa integral aqui, o valor aproximado é 1,03649. Se eu aumentar o tamanho da amostra, vai mudar um pouquinho, né? Então eu espero que quanto maior o tamanho da amostra, mais exato seja o valor dessa integral. Já mudou para 1,040263. Vou colocar 10 milhões aqui, vou colocar bem grande mesmo. Então, pronto. Então eu espero que, acho que esse valor aqui, quando eu gero 10 milhões, retirar a média de 10 milhões de H, eu espero que seja bem próximo mesmo da integral verdadeira. Então eu acho que a minha integral verdadeira é um valor bem próximo dele. Para verificar o quanto esse resultado é preciso ou não, a gente vai calcular o erro de Monte Carlo e o intervalo de confiança para essa integral. Bom, então como eu já escrevi aqui a minha função h, então a função h para esse exemplo é essa aqui, o script do erro de Monte Carlo e do intervalo de confiança não muda absolutamente nada. Eu só vou copiar aqui e colar exatamente igual. Porque o que muda de uma função para outra é só a função h. Então, o erro de Monte Carlo, então a função h aqui não vai mudar, né? Então, eu tinha feito lá, por exemplo, da aula 5, né? Então, erro de Monte Carlo, erro igual a 1 sobre n, S que é RT, da soma de h menos a média de h sobre 2. Então, dada a função h que eu já calculei aqui, a fórmula do erro e a fórmula do intervalo de confiança não vai mudar nada de um para o outro. Então aqui eu vou até tirar aqui esse h da função anterior, só para não confundir. Pronto, aí o i no exemplo anterior vai ser a média do h. Média do h, pronto. Então voltando aqui para o exemplo do importance sampling, então ele vai calcular o erro, deu uma diferença, tem um valor estranho aqui do h. Deixa eu ver. Deixa eu gerar de novo, porque ele deve ter confundido uma função com a outra. Aí, pronto. Agora sim. Eu vou gerar 100 mil. Então, vou gerar de novo, porque ele copiou um negócio lá do exemplo anterior. Então, aqui está a média do H, 1.04176. Agora sim, vou calcular o erro de monte. Deu um erro. Aqui na função H... eu acabei de achar um erro aqui na função aqui do erro. É o seguinte, aqui está h menos a média de h ao quadrado. Então, do jeito que está aqui, ele está elevando só a média do h ao quadrado, mas ele tem que elevar tudo ao quadrado. O h menos a média de h. Então, estava dando erro porque estava dando valores negativos, o que é inadmissível. Então, aqui eu tenho que colocar dentro do quadrado o h menos a média de h. Então, isso que estava dando erro. Então, vou colocar aqui entre parênteses h menos a média de h. Agora sim, ó. Então agora ele vai levar tudo ao quadrado, a soma de h menos a média de h ao quadrado. Então é isso que estava dando um erro aqui. E eu vou até copiar aqui e colar lá no exemplo anterior. Quando eu mandar esse script para vocês, ele já vai estar corrigido. Pronto. Então agora ele vai fazer, ó, agora vai funcionar. Pronto. Então esse aqui é o erro de Monte Carlo para esse exemplo. E aí eu vou calcular o intervalo de confiança. Então, ó, com 95% de confiança, a integral vai estar entre esses valores aqui. Então, no caso, eu tinha feito aqui com uma amostra de 100 mil. Então, esse é o intervalo de confiança.
Bom, então esse aqui é o exemplo para normal. Agora a gente vai fazer o exemplo, a mesma coisa para distribuição de Cauchy. Agora acho que vai ser mais rápido, porque assim, boa parte do script eu vou poder copiar. A única coisa que muda vai ser a função h. O resto do script, a distribuição que eu vou gerar, né? Então o que vai mudar agora vai ser só essas duas linhas aqui. Então vai ser a distribuição que eu vou usar, que agora vai ser a Cauchy, e a função h, que vai ser resultado da conta que eu vou fazer da f sobre a g. Bom, então vamos aqui para o exemplo. Então olha só, quando eu gerei, então esse aqui é o algoritmo da normal, agora da Cauchy, ó. Então a distribuição da Cauchy padrão é essa aqui. Então h vai ser a g, a função toda, né, sobre a f. Então eu cortei só esse pedaço aqui, né? Então quem lembra lá da aula anterior. E aí a função h vai ser esse pedaço aqui, π vezes x vezes e elevado a x menos 20 ao quadrado sobre 100. Então essa vai ser o nosso algoritmo. Vai ser o h, né, do nosso algoritmo. Então na função da distribuição de Cauchy, então vou fazer agora pela distribuição de Cauchy. Estou fazendo agora. Distribuição de Cauchy. Então, olha só, o n eu vou manter o mesmo n lá da normal. Eu não vou... Até para a gente poder comparar, né, o erro de Monte Carlo. Então, agora vai mudar o que aqui? O que vai mudar agora vai ser... Deixa eu minimizar essa parte aqui. Pronto. O que vai mudar agora é o x, né? Em vez de ser uma R nome, vai ser uma R Cauchy. R Cauchy. Então eu vou gerar n pontos da Cauchy padrão, Cauchy 01. E o que muda agora é a função h. Então a função h vai ser o quê? Vai ser, não lembro quanto que era. Eu preciso aumentar. A função h, ó, π vezes x vezes e elevado a x menos 20 ao quadrado sobre 100. Então vai ficar π vezes x vezes exponencial do que? De menos x menos 20 ao quadrado sobre 100. Então essa aqui vai ser a função h. Vamos lá conferir. Né? Tá certo. Pronto, então muda só isso. Agora o resto, dado a função que eu gerei, dado a função h, o resto, calcular a integral aproximada, o erro de Monte Carlo, intervalo de confiança, não muda nada. Então, então olha só, o que muda aqui no exemplo 1, eu calculei o n, gerei x, gerei o h. Agora o resto daqui, ó, calcular a integral aproximada, o erro de Monte Carlo, intervalo de confiança, eu só vou copiar e colar, vai ser exatamente igual. Então vou dar um Ctrl C aqui, tudo que eu tinha feito para normal, eu vou colar aqui, vai ser exatamente igual. Então só mudou isso. Então agora eu vou fazer, ó, vou colocar aqui, ó. Então ele calculou a integral, então deu 1.016, o erro de Monte Carlo 0.019 e a variância, o intervalo de confiança, desculpa. Então, entre 0.97 e 1.05. Então, perceba que quando eu fiz aqui para Cauchy, o intervalo de confiança ficou maior que da normal. Ó. O erro de Monte Carlo da normal ficou bem menor do que o erro de Monte Carlo da Cauchy. Então, parece que a normal é melhor do que a Cauchy para eu encontrar a integral aproximada. Eu vou fazer isso aqui para uma amostra um pouco maior, eu tinha feito com 100 mil, vamos fazer para 1 milhão? Então vou mudar aqui o n, então a gente vai repetir tudo para normal. Então vou repetir isso aqui para normal. Então na normal, ó, ficou 1.04193, o erro 0.0078, o limite inferior e superior da normal, ó,
Então, um limite bem, um intervalo de confiança bem curto, né? Então, vamos ver aqui. Agora a gente vai fazer para Cauchy. Então, estou repetindo 1.044016. Já ficou mais próximo, né, do que o da normal. 1.044016, ou o da normal tinha dado 1.041913. Vamos fazer agora o erro de Monte Carlo da Cauchy. 0.006. Da normal deu menor também, é o 0.007. E aí o intervalo de confiança. Olha só, o intervalo da normal é esse aqui. O intervalo da Cauchy é maior. Ó. Mas ficou mais perto com uma amostra menor, mas ficou maior ainda. Então, nesse exemplo aqui, qual que é melhor, a normal ou a Cauchy? A normal. Por quê? Porque a normal, ela tem a função h mais simples. Percebam que, assim como eu falei lá na aula do Importance Sampling, a função h dela é mais simples. Eu consegui cortar mais coisas da normal. Todo aquele exponencial lá, eu consegui cortar quando eu fiz da normal. Enquanto da Cauchy eu não cortei. E aí outra coisa também que diz a favor da normal é o erro de Monte Carlo. Então o erro de Monte Carlo da normal sempre é menor do que o erro de Monte Carlo da Cauchy. E aí por consequência o intervalo de confiança da normal, quando eu gero pela normal, é menor do que o intervalo de confiança da Cauchy. Eu consigo ter resultados mais precisos gerando da distribuição normal. Então, o mecanismo de Importance Sampling mostra que é melhor, né, utilizar a distribuição normal, por todos esses fatores. Né? Fora também que a distribuição normal ela tem uma variância menor. Então, um problema da distribuição de Cauchy, que ainda agrava mais, né, os resultados, é que a distribuição de Cauchy tem uma variância infinita. Então, quando eu gero 1 milhão de pontos da Cauchy, eu gero pontos bem discrepantes mesmo. Né? Aparece na Cauchy pontos bem discrepantes, e isso influencia na hora de calcular a média das funções h. Enquanto na normal, não. Os pontos que eu gero da normal não são pontos muito absurdos. Então, nesse caso aqui, é melhor utilizar a distribuição normal. Então, eu poderia fazer, sim, a normal, né, ficou melhor para estimar e fazer a comparação. Bom, então essa acho que é o exemplo, né, que eu tinha que eu falei, né? Então aí para vocês fazerem os exercícios que eu propus aqui, vai mudar pouca coisa, né? Então aqui eu tinha colocado um exemplo da calcular essa exponencial aqui, né, pela uniforme 1,5 e pela exponencial truncada em 1,5. Então vai mudar pouca coisa. Então deixa eu ver se eu fiz o exemplo aqui. Vou voltar aqui para o OpenBoard. Tá aqui. Então vamos fazer aqui o exemplo 2. Então nesse exemplo aqui eu quero calcular essa integral. Eu vou fazer rapidinho, vai ser rápido, porque a maioria do algoritmo é igual. Eu vou só copiar e colar. Vocês vão ver que vai mudar muita pouca coisa de um para o outro. Então a gente vai fazer aqui o exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2 da aula de Importance Sampling. Então a integral que eu quero aqui é essa aqui. Então aí a primeira distribuição foi uma uniforme 1,5. Então quando eu gero pontos da uniforme 1,5, a gente encontrou essa função h aqui, x ao cubo elevado a menos 5x log de x sobre 4. Então essa vai ser a função. Então essa aqui vai ser a função h, né? Então o que vai mudar aqui? Então vamos lá fazer esse exemplo. Então eu vou definir aqui o tamanho da minha amostra, eu vou gerar n igual a 100 mil pontos, vou colocar um número grande. Então vou fazer pela uniforme 1,5. Então se eu vou fazer pela uniforme 1,5, então o passo que muda, né, é esse aqui, né? Então com relação ao exemplo anterior, ó, como eu falei, o que muda são só essas duas linhas aqui. Então x vai ser r unif n 1,5. E a função h é o que eu calculei lá na aula passada,
vai ser x ao cubo elevado a menos 5x log de x sobre 4. Então vai ficar x ao cubo vezes exponencial de menos 5x vezes log de x sobre 4. Então, encontrei o x, encontrei a h, o resto é exatamente igual. Então, encontro o x, encontro o h. Então, para fazer o i, para fazer o de Monte Carlo, o intervalo de confiança, copio e colo. Então, nos exercícios que vocês forem fazer, vocês vão mexer só nisso aqui. O resto vai ser exatamente igual. Opa, eu apaguei foi tudo aqui, deu um Ctrl A. Pronto, voltou. Pronto, aqui. Então, já é só isso, esse primeiro exemplo é só isso. Toda a programação já finalizei. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Então, vou fazer, ó, gerei pontos uniforme no 5, H, a integral. Botei um parênteses a mais para variar, né? Um a menos. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Tá, exponencial de menos 5 vezes x. Na verdade, faltou o asterisco, né? Pronto. Vamos lá, H. Então, essa aqui vai ser a integral. Bem pequenininha essa integral, né? 4,19 vezes 10 a menos 5. O erro de Monte Carlo. O erro de Monte Carlo. E o intervalo de confiança. Então, está entre 4,14 e 4,23 vezes 10 a menos 5. Agora a gente vai fazer pela exponencial truncada em um 5. Então, vai ser exponencial. Eu acho que era exponencial 5, né? Exponencial 5 truncada em um 5. Então, quando eu gerei pontos exponencial 5 truncada em um 5, a minha função h ficou essa aqui. Então ela ficou mais simples do que essa, né? Por quê? Porque eu consegui cancelar esse pedaço aqui da exponencial. Então fica e elevado a menos 5 vezes e elevado a menos 25 sobre 5. Isso aqui é uma constante. Então, com relação à complexidade, não tem complexidade nenhuma aqui, né? Dá trabalho para escrever, mas por R fazer a conta não tem complexidade nenhuma, que é uma constante. Então, aí fica x ao cubo vezes log de x. Então a gente vai escrever aqui. Bom, então só o que muda aqui é porque a distribuição que eu vou gerar é truncada. Então é uma distribuição que eu não consigo resolver só numa linha. Então nesse caso aqui eu vou ter que escrever, né, fazer o algoritmo para gerar pontos dessa exponencial truncada em um 5. Então essa linha aqui, para exponencial, para distribuição truncada já não é tão simples, né? Então eu tenho que escrever o algoritmo que gera pontos da exponencial truncada. Então aqui eu vou ter que fazer. Então, só para vocês lembrarem como é que eu gero pontos da exponencial truncada, vamos lembrar aqui. Então eu quero gerar pontos da exponencial truncada em um 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar pontos dessa distribuição exponencial 5 e vou ver se esse ponto que eu gerei caiu dentro do intervalo 1, 5. Então se caiu dentro do intervalo 1, 5, eu vou aceitar esse ponto. Se não, eu vou ter que ficar fazendo. Então eu vou fazer até aceitar esse ponto. Então, para gerar pontos da distribuição truncada, eu tenho que criar um critério. Eu só vou aceitar os pontos que caíram dentro do intervalo 1, 5. Então, a gente vai ter que fazer dessa maneira. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, eu tenho aqui x. Aqui vai ser, eu vou ter que inicializar array 0cn. Então, eu já vou jogar os meus resultados. Então, nesse caso aqui, não dá para eu fazer um rexp truncada, né? Não tem um comando no R que gera pontos da exponencial truncada. Eu tenho que fazer um por um. Então, eu tenho que fazer um for e de 1 até n. Então, for i de 1 até n, eu tenho que fazer... Eu tenho que gerar, né? Tenho que gerar. Vou gerar aqui, por exemplo, vou chamar de y. y igual a rexp de 1, 5. Vou gerar um ponto da exponencial 5. Então, esse ponto da exponencial 5
Não necessariamente vai ser um ponto que está entre 1 e 5. Pode ser um ponto maior, pode ser menor. Eu tenho que verificar isso. Então eu só vou aceitar o ponto se cair dentro do intervalo 1, 5. Então vou colocar aqui enquanto y for menor do que 1 ou o y for maior do que o 5, ou seja, se cair fora do intervalo, eu vou mandar ele ficar fazendo. Então ele vai repetir o processo y igual a rexp jun 5. Então ele vai ficar fazendo, até entrar dentro do intervalo. Então esse while aqui, a minha condição de parada desse while é quando entra no intervalo 1, 5. Então entrou no intervalo 1, 5, eu vou fazer o x e receber o y. Então quando sair do while é sinal que entrou dentro do intervalo. Então eu só vou aceitar o ponto quando ele entrou dentro do intervalo 1, 5. Então xi recebe y. Então esse aqui, na verdade, é o algoritmo, né, para gerar pontos da exponencial truncada em 1, 5. Então essa linha aqui, né, ele faz o papel dessa primeira parte aqui. Então estou gerando pontos dessa distribuição. Então gerar pontos. Então nesse caso aqui da exponencial 1, 5, eu não sei se tem alguma função no R que calcula direto a distribuição truncada, né? Se vocês encontrarem aí e puderem me dizer, eu agradeço, né? Acho que vai facilitar a vida de todo mundo. Mas se não, a gente tem que fazer esse critério aqui, né? Da distribuição truncada. Bom, agora eu vou para o segundo passo, que é a função h. Então a função h vai ser essa aqui. Então eu tenho que escrever essa fórmula aqui. E elevado a 5 vezes e elevado a menos 25 sobre 5. Então vai ser, vou colocar aqui exponencial de menos 5 menos exponencial de menos 25, fecha parênteses, né, sobre 5. Vou colocar tudo no parênteses só. Aí vai ficar vezes log vezes x ao cubo, né? X ao cubo vezes log de x, é isso? Vamos conferir ali. Tá aqui, ó, x ao cubo log de x, é isso. Pronto. Então a função h é só copiar aquela que eu obtive, né, na conta que eu fiz. E o resto é igual. Então, depois que eu encontrei h, o resto do programa é exatamente o mesmo. Então eu vou copiar aqui até o final. Ele vai estimar a integral, vai calcular o limite inferior e superior. Bom, então agora vamos rodar agora com a exponencial. Então gerei, no primeiro caso eu tinha gerado pontos da uniforme, agora eu vou gerar da exponencial. Então aqui esse algoritmo todo aqui é para gerar os pontos. Então ele está gerando. Então percebo que demora um pouco para gerar os pontos, porque é uma distribuição truncada. Então por que demora para gerar pontos da truncada? Porque ele rejeita muita coisa. Então ele vai gerando, ele rejeita muita coisa e tem hora uma hora ele vai aceitar, né? Então é um algoritmo que demora. Então percebam aqui que o algoritmo para gerar pontos da truncada ele demora um pouco. Agora que ele fez, ó. Então demorou aqui alguns segundos, né? Se fosse usar só o R mesmo, RNOM, REXP, sem ser truncado, ia ser instantâneo aqui o algoritmo. Então ele vai calcular a função h, então está aqui a integral, 0,00067, deu uma diferença boa, né? Por exemplo, anterior, quanto que tinha dado o outro? Deu 4,1907, né? Deu uma diferença maior, né? Deixa eu ver aqui o erro de Monte Carlo. Agora o erro de Monte Carlo deu menor, deu 4,339 vezes 10 a menos 6. Então o erro de... Ah não, deu maior, tá vendo? O erro da uniforme deu maior. E agora eu vou calcular o intervalo de confiança. Então tá aqui o intervalo de confiança. Deu uma diferença razoavelmente grande, né? Então a integral pela uniforme, pela exponencial, deu uma diferença grande. Eu vou fazer o seguinte,
Eu vou colocar 1 milhão aqui. Então, em vez de gerar 100 mil pontos, eu vou colocar 1 milhão para verificar se os métodos eles se aproximam ou não. E até os intervalos de confiança, né? Se eles ficam mais próximos ou não. Então, vamos fazer isso aqui. Então, eu vou copiar tudo aqui. Então, ele vai fazer pelos dois métodos. Então, como eu estou colocando uma amostra 10 vezes maior, para a gente comparar aqui o algoritmo do importance sampling pelo uniforme e pelo exponencial, ele vai demorar 10 vezes mais. Então, vou até pausar o vídeo aqui, porque ele vai demorar um pouquinho para gerar pontos da exponencial truncada. Então, ele fez, ó, então da uniforme ele fez bem rapidinho. Agora, da exponencial truncada ele vai demorar um pouquinho para fazer. Então, vou dar o pause aqui, daqui a pouco eu volto com os resultados. Bom, retornamos aqui. Então pelo exponencial truncado, ó, o erro ainda continua dando maior, ó, 1,37 elevado a menos 6, e pela uniforme deu 6,76, exponencial de elevado a menos 8, né? Então nesse caso aqui, gerar pela uniforme foi melhor. Acho que pela própria distribuição uniforme ter uma variância menor, né? Ela deu um resultado melhor. Então, nesse caso aqui, a gente escolhe a distribuição uniforme porque ela deu um erro menor e o intervalo de confiança dela vai ser menor. Bom, então o exercício é esse, né? Esse aqui foi um pouquinho mais complicado porque eu tive que gerar da exponencial truncada, que é um pouco mais difícil, né? Mas nos outros, quando não tiver que gerar de uma distribuição truncada, uma distribuição que já tem no R, basta eu pegar só essas duas linhas aqui, né? Pegar só essas duas linhas e aí eu consigo ter os resultados. Então aí vocês tentem fazer os exercícios, tem 3 exercícios aqui. Então tem 3 exercícios com integrais, né? Vocês vão tentar gerar dos dois caminhos. Então gerar a distribuição, né? E aí gerar a... Então nesse caso aqui tem 3 caminhos aqui, né? Então no caso as distribuições que variam entre 0 e 1, uniforme beta e exponencial truncada em 1. E essa integral aqui, exponencial Weibull ou normal truncada em 0. Então são diferentes situações, né, que vocês vão poder comparar e verificar qual a melhor maneira para estimar a integral. Bom, então é isso aí. Vocês tentem fazer.